Mateus, capítulo de número 4, versículos 1 ao 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra do Senhor Deus. Um texto muito conhecido pela grande maioria dos cristãos, onde mostra a tentação de Jesus, onde mostra Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É um texto conhecido. Nós sabemos que Jesus foi tentado. Porém, o que aconteceu com Jesus, com certeza, acontece ou vai acontecer com todos que professam uma fé no nome dele. Não irá acontecer do mesmo jeito, na mesma proporção, a tentação. Porém, a tentação, com certeza, virá sobre todos que professam uma fé em Jesus. Se você analisar, você que me ouve, talvez você um dia aceitou Jesus, assumiu uma fé nele. Se você analisar, antes de você assumir uma fé em Jesus, você recebia algumas propostas. Mas, depois que você assumiu uma fé em Jesus, você passou a receber propostas que antes de assumir a fé você não recebia. É só você analisar. E aí cabe ao homem e à mulher que aceita Jesus ser coerente, ser racional e examinar as propostas que aparecem. Porque quando Jesus foi tentado, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus era Deus, Jesus é Deus. E nesse caso em específico, Satanás se manifestou diante de Jesus e falou cara a cara com ele. Nos dias de hoje, Satanás não vai se manifestar fisicamente diante de um homem ou diante de uma mulher para lhe fazer propostas. Não fique esperando isso. Entenda que, da mesma forma que existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo neste mundo. O que Satanás faz é o seguinte: ele usa pessoas para lhe fazer propostas. Ele não está ali materializado na sua frente, como no caso da tentação de Jesus, mas ele está ali em espírito, induzindo o filho dele ou a filha dele a lhe fazer uma proposta, para te desviar dos caminhos de Deus. Então, se a pessoa for uma pessoa que não compreende a palavra, ela vai dizer o seguinte: bom, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até agora o diabo não se materializou aqui na minha frente, não se apresentou para mim fazer proposta alguma. Então,
As propostas que eu recebo são de seres humanos, não tem problema. É aí que você se engana. É aí que você se engana. Porque o diabo, ele usa os seus filhos e as suas filhas. E a palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso, hein? Não pense você que todo o ser humano, todos são de Deus. Não pense você isso, porque a palavra diz que o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Ele foi criado segundo a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas a mesma palavra afirma que o homem se desviou. O homem caiu. E nós vemos desde o início, desde o princípio, a palavra de Deus separando filhos de Deus, filhos do diabo, joio e trigo. Se você pegar Adão, o seu filho Caim, a própria palavra afirma que Caim era filho do maligno, filho do diabo. Mas ele não era filho de Adão e Eva, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Caim não era feito à imagem e à semelhança de Deus? Sim, todo ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus, é uma criação divina. Mas existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são os que fazem a vontade de Deus. Os filhos do diabo são os que fazem a vontade do diabo. Se nós aqui nessa terra fazemos a vontade de Deus, somos filhos de Deus. Se nós fazemos a vontade do diabo, somos filhos do diabo. Então entenda, da mesma forma que Jesus foi tentado pelo diabo para violar as leis de Deus, homens e mulheres que assumem a fé em Jesus Cristo nos dias de hoje também é tentado para violar as leis de Deus. Propostas vão aparecer. E se você analisar a fundo, propostas que violam as leis do Criador. E aí você se pergunta, poxa, mas por que antes, quando eu não assumi Jesus, quando eu não tinha uma fé nele, essas propostas não apareciam? É questão de você raciocinar. É depois que a pessoa assume uma fé em Jesus que vai começar um levante do diabo contra ela. A palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, bramando como leão, com todas as pessoas? Não. Não é com todos que ele faz isso. É com alguns. Com quem que ele faz isso? Com quem assume a fé em Jesus. Ah, mas por que isso? Quem já é dele, ele já está dentro. Ele já assumiu o controle na mente. Quem já é dele, ele não tem que forçar a entrada. Ele já tem o livre acesso. Quem já faz a vontade dele, já é dele. Já está nas garras dele. Ele não tem que lutar para tomar o domínio. Ele não tem que fazer essa pessoa violar as leis, porque ela já viola as leis de Deus. Já está nas mãos dele. A luta dele é com as pessoas que são de Deus. Com as pessoas que são de Deus, que têm o Espírito de Deus, que não faz a vontade dele, mas faz a vontade de Deus, ele luta contra essas pessoas. É por isso que ele anda ao derredor. Por quê? Porque se a pessoa tem o Espírito de Deus, ele não pode assumir o controle. Ele não pode entrar na pessoa. Ele não assume o controle, nem da mente, nem do corpo.
porque a pessoa tem o Espírito de Deus. Ela tem o selo de Deus nela. E o que acontece? Ele anda ao derredor, bramando como um leão, bravo, furioso. Como que o leão... Olha a comparação que a palavra de Deus diz. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É como um leão andando em volta da sua presa, querendo pegá-la. Você já viu como que os leões fazem quando saem para caçar? Ele não vai todo bonzinho, passando a mão na sua presa, não. Ele arma o bote mesmo. É traiçoeiro. Ele ruge. E quando ele pega, destraçalha. Ele não tem dó, não tem pena, não tem piedade. Entenda, hein? Você encontra mais bondade em um animal como num leão do que em Satanás. É mais fácil você fazer amizade com um animal do que com Satanás. Com Satanás não se brinque. As pessoas que talvez fazem aliança com ele não têm noção de quem ele é. Não tem noção. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que ele é um ser totalmente corrompido, maligno. Não tem nada de bom para oferecer. Nada de bom. Dali só sai coisa que não presta. Então entenda. Nós não estamos julgando as pessoas que servem o diabo, que fazem pacto com o diabo. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Se você quer servi-lo, fazer pacto com ele, a vida é sua, a alma é sua. Você faça o que você quiser. Nós não temos nada a ver com a sua vida. E nós não temos o direito de julgar as pessoas que fazem pacto com ele. Nós apenas estamos expondo as Escrituras e mostrando o ser maligno que ele é e o perigo que ele é. Ele anda ao derredor dos crentes, bramando como leão. Ele quer pegar, ele quer brecha. Foi isso que ele fez com Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Estava com fome, faminto. E ele chega e faz uma proposta para Jesus. Diz, olha, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras aqui se transformem em pães. E aí você pega e come o pão e mata a sua fome. E Jesus respondeu, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vê que ele chegou com propostas. E a proposta dele era ruim? Era boa. Nem toda proposta boa procede de Deus, hein? A proposta dele para Jesus era maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque uma pessoa que está com fome, faminta, nada melhor do que um bom prato de comida para matar a fome. Uma pessoa que está com sede, nada melhor do que um copo de água para matar a sede. Olha a proposta dele. Transforme as pedras em alimento e come. Mate a sua fome. Sacia a sua fome. Mate quem está te matando. Resolva o problema. Olha a proposta. Proposta boa, excelente. Mas não era de Deus. Era do diabo. Então, não pense você que o diabo, por ser ruim, maligno, ele vai usar as pessoas para chegar até você e fazer propostas ruins. Ele é inteligente, ele é esperto. Ele vai te trazer propostas boas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus são maus. Há caminhos que parecem direitos para os homens, mas aos olhos de Deus são caminhos maus. Se você notar
todas as vezes que os homens de Deus e as mulheres de Deus se desviaram dos caminhos de Deus, você vai ver que a palavra sempre se refere, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Entenda, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles faziam as coisas que eram mal aos olhos de Deus, mas aos olhos deles não eram mal. Entenda, os homens de Deus, as mulheres de Deus, quando se desviavam dos caminhos de Deus, eles praticavam algumas práticas, tomavam algumas decisões que aos olhos deles estava certo, mas era mal aos olhos de Deus. Então o que nós temos que entender é o seguinte: as nossas decisões aqui nessa terra, as nossas práticas, nós temos que entender se elas estão certas aos olhos de Deus. Poxa, eu vou tomar essa decisão aqui. O que Deus acha disso? Ele acha certo ou errado? É bom aos olhos dele ou é mal aos olhos dele? Glorifica o nome dele ou envergonha o nome dele? E se nós começarmos a passar por este crivo, por este funil, as nossas decisões, nós vamos ver que a maioria das decisões, das atitudes, são reprovadas. Porque nós podemos tomarmos atitudes e decisões aqui nessa terra, e aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, da sociedade, são decisões e atitudes boas. Bom, tá certo, é isso mesmo. Mas não é o que nós achamos, o que nós pensamos, e sim o que Deus acha, o que Deus pensa. Nós temos que entender que as decisões têm que ser tomadas aos olhos de Deus. O que Deus acha, o que Deus pensa, qual é a visão de Deus. Ah, mas nós vamos falar com Deus e Deus vai nos responder? A palavra de Deus nos responde. A Bíblia Sagrada nos responde. A Bíblia Sagrada nos mostra qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então entenda, nem toda proposta boa procede de Deus. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E tem tragado muitos, homens e mulheres, com propostas aparentemente boas. Tem tragado a muitos. Mateus capítulo de número 4, versículos 5 ao 7 diz: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Nós vemos aqui que o diabo, além de ser maligno e mau, ele conhece a palavra de Deus mais do que qualquer pregador. O diabo recitou parte do Salmo 91 para Jesus. Não se esqueça que o diabo é crente, viu? Crente até o diabo é. Ele crê e treme. Aliás, o diabo é mais crente do que a maioria dos crentes. A palavra crente significa quem crer em algo. Ele crer que Deus existe. Ele crer que ele foi criado por Deus. Então ele é crente. Ele crê e treme. Porque ele sabe que Deus é real. Ele conhece o poder de Deus. Ele treme. Então, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece os textos sagrados, ele conhece as leis, ele sabe o que desagrada a Deus e o que agrada a Deus. Então o que ele faz é o seguinte: como ele é um conhecedor das Escrituras, e não existe um teólogo que conhece mais do que ele. Esqueça. Você pode citar o teólogo que você quiser, o pregador que você quiser, mesmo os que já faleceram. Você pode pegar qualquer um. São seres humanos, falhos, pecadores, por mais que estudaram, por mais que o Espírito Santo
abra a mente, dê conhecimento e visão. Entenda, são pessoas que vivem nessa terra 50, 60, no máximo 100 anos. Esse ser Satanás, ele existe desde o início da criação. Deus criou ele. Ele é um espírito. Ele viu, ele presenciou todos os profetas de Deus profetizando. Ele conhece todo o plano porque ele viveu com Deus no céu. Ele conhece tudo. Conhece todo o plano de Deus. Ele sabe dos planos. Ele sabe da consumação. Eles sabem tanto que você preste atenção. Certa vez, quando Jesus foi expulsar um demônio, ele disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Primeiro ponto. Ele chama Jesus de Filho de Deus Altíssimo. Ele reconheceu Jesus e disse: espera aí, eu te conheço. Você é aquele que estava lá junto com Deus Altíssimo, quando eu também estava. Você é filho dele. Os homens aqui na terra duvidaram que Jesus era filho de Deus, mas o demônio acreditou e disse: você é o Filho do Deus Altíssimo. Você vieste nos atormentar antes do tempo? Porque ele disse: já vieste nos atormentar antes do tempo? Porque ele disse antes do tempo? Porque ele sabe que haverá um julgamento final, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde irão sofrer por toda a eternidade. Em outras palavras, o demônio disse: você veio aqui já para julgar antes do tempo? Que negócio que é esse? Ainda não é a sua hora de nos julgar, não. Nós temos um certo tempo ainda para atormentar as pessoas. Por que o senhor veio aqui antes do tempo determinado pelo Criador? Eles conhecem o plano de Deus, conhecem as Escrituras. Não tem teólogo, não tem estudioso que conhece mais do que Satanás. Então entenda, quando ele foi falar com Jesus, você vê que na segunda tentativa, foram 3 tentativas. Na segunda ele recitou o Salmo 91. Ele pegou o Salmo 91, deu uma distorcida e disse: olha, está escrito aqui. Ele distorceu, ele citou o texto fora de contexto e disse: pode se lançar do alto aqui, porque está escrito que ele vai te segurar, vai enviar os seus anjos, vai dar ordem. Jesus diz: ah, é? Também está escrito. Quando Jesus disse também está escrito, Jesus concordou que o que ele disse estava escrito. Mas Jesus disse: tem um porém. Se eu fizer isso, eu violo a outra lei de Deus que diz que eu não devo pôr à prova ele. E se Jesus não tivesse conhecimento dessa outra lei que diz que não pode pôr a Deus à prova? E tivesse sido lançado? Você entendeu a gravidade da situação? A pessoa pode pegar um versículo bíblico, uma passagem bíblica, e dizer: toma uma decisão aqui, ó. E pode ser uma decisão que desagrada a Deus. Ah, mas está na Bíblia, mas é um texto fora de contexto, uma passagem distorcida da palavra de Deus. Até para tomar decisões de acordo com versículos bíblicos, você tem que entender se aquilo ali está dizendo realmente o que você está entendendo. Porque o que mais tem nos dias de hoje é texto fora de contexto. As pessoas pegam um versículo isolado da palavra de Deus, ensinam errado e a outra pessoa vai e toma a decisão. E quebra a cara. Quer ver um exemplo rápido, para não perder muito tempo nesse assunto? O pregador abre a Escritura e diz: e vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Ele pega a Bíblia, olha aqui, está escrito aqui, ó, que os crentes vendiam tudo que tinha e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Então vocês que são crentes, você tem que vender sua casa, vender seu carro, vender sua moto, vender seu apartamento, sua mansão, trazer o dinheiro e depositar aqui no pé do pregador, aqui no altar. Está escrito aqui, ó. Texto fora de contexto. Está escrito, mas qual é a intenção do texto? A intenção do texto, quando você estuda, você vai ver
que o pregador não mandava ninguém vender nada, as pessoas que vendiam de livre e espontânea vontade, e quando o dinheiro era levado e depositado aos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam aquele dinheiro e dividiam para os pobres da igreja, não ficava para eles. Entenderam a jogada, o texto fora de contexto? Então, tem que se tomar muito cuidado. Porque, mesmo que você tome uma decisão em cima do que está escrito, se você não entender o que está escrito, você vai tomar decisões erradas. É por isso que você tem que estudar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Não fique nessa lendo versículo isolado, caixinhas de promessa, pegando versículo isolado. Não fique nessa acreditando em campanhas, em votos. É mentira. Eles distorcem com versículos de promessas isolados. Não acredite. É mentira. É o diabo que está por detrás. O diabo adora distorcer a palavra de Deus. Adora. O prazer dele é distorcer a verdade. É o prazer dele. Você vê que ele chegou diante de Jesus e começou a distorcer a palavra. Está escrito, mas não era nesse sentido que estava escrito, não. Mateus, capítulo de número 4, versículos de 8 ao 11. Diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Além de tudo, ele é mentiroso. Olha o que ele disse para Jesus: se você me adorar, eu te entrego todos os reinos do mundo. Satanás não tem poder sobre os reinos do mundo. Ele domina as pessoas. Ele não tem esse poder, porque quem comanda os reinos e os governos é o próprio Deus. Olha a mentira dele, falando para Jesus que era ele. Ele lança uma promessa mentirosa e pede para que Jesus se prostre. E a palavra de Deus é clara: nós não devemos adorar outros deuses, somente a Deus. Se Jesus se prostra, ele viola essa lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Só a Ele. Então entenda, ele é astuto. Ele lança promessas mentirosas, misturadas com um pouco de verdade. Ele usa versículos bíblicos distorcidos, passagens bíblicas. Ele faz um regaço para conseguir fazer com que as pessoas violem as leis do Criador. E quando as pessoas violam as leis do Criador, elas ficam nas garras dele. Violou as leis de Deus, caiu nas garras dele. Quer uma prova? Quando Israel saiu do Egito, o povo de Deus, que passou a ser chamado de Israel, saíram do Egito, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Deus não deixou com que Balaão amaldiçoasse, muito pelo contrário, fez com que Balaão abençoasse o seu povo. Porque contra Israel não vale encantamento, nem feitiçaria, nem macumbaria. Então, a história não encerrou ali. Não conseguiu amaldiçoar, abençoou, morreu. Balaão foi para sua casa, mas Balaão era um falso profeta. Se você pegar o desfecho da história, toda a história de Balaão, lá na frente ele foi morto pelos próprios israelitas. Ele foi morto. E se você entender a história, você vai ver que o povo de Deus violou as leis de Deus.
Por quê? Porque Deus tinha dito que eles não poderiam ter relações sexuais com mulheres de outros povos. Balaão conhecia a lei de Deus, sabia dessa lei. Depois dele não ter conseguido amaldiçoar, ele trabalhou para Balaque. Ele disse para Balaque, olha, pegue umas moças bonitas, coloque para tentar os homens de Israel. E a hora que eles tiverem relações sexuais com elas, eles violam as leis de Deus, porque na lei de Deus não pode ter relações com mulheres de outra tribo, de outros povos. E se você fizer isso, Deus vai quebrar a aliança, então a praga entra, aí o mal entra. Ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Deus. O que Balaque fez? Pegou as moças mais bonitas que tinha ali e fez elas seduzirem os homens de Israel. E eles começaram a se prostituir com elas, a ter relações com elas, e Deus castigou o povo. A ira do Senhor desceu sobre o povo de Israel. Entenderam? Entenderam como que a proposta vem? Não brinquem com o diabo. Não brinque. Ele conhece a palavra de Deus mais do que qualquer pregador. Se algum pregador se levantar e dizer, não, eu conheço mais, é mentiroso. É mentiroso, não tem como conhecer mais, porque ele presenciou tudo o que aconteceu. Ele presenciou todos os fatos, acontecimentos. Ele conheceu todos os profetas. Ele viu os profetas escreverem os pergaminhos. Ele viu tudo. Ele conhece os planos. Nós não vimos tudo isso, nós lemos o que está escrito, nós não conhecemos esses profetas, nós não conhecemos os apóstolos pessoalmente, nós nunca fomos no céu, por mais que tem pregador e pregadora dizendo que é arrebatado, que é tudo mentira, mas nós nunca vimos como que é. Satanás viu, morou lá. Então, não tem como, tem mais do que conhecimento do que nós aqui. Não queira dialogar com ele. Não queira, neste ponto, entrar nesse debate com ele. Ele conhece. E é aí que ele vai vir com propostas sutis, que aos olhos dos homens, propostas boas. Mas não é o que é bom aos nossos olhos, mas sim o que é bom aos olhos de Deus. Então que isso nos sirva de exemplo para meditarmos, porque o diabo, o vosso adversário, diz a palavra, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta é a palavra do Senhor Deus.